Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante controverso no mundo cristão: graça versus lei. Muitos hoje entendem que vivemos agora num período onde a graça é o que determina a salvação e que no passado ela se determinou então pela obediência à lei. Qual é, na verdade, então, aquela que realmente define a salvação do ser humano? Na verdade, quando nós falamos sobre essa questão, nós esbarramos num grande problema do mundo cristão, que é separar fé de obediência. Como se Deus fosse um Deus acolhedor, tolerante, que não se importa com as nossas escolhas, com os nossos atos, tanto com nossas boas intenções. Na verdade, nós paramos para pensar e desde que o pecado veio a trazer sofrimento e morte nesse mundo, foi necessário que Jesus viesse até aqui para que morresse pelos nossos pecados. A morte de Deus, do Salvador, se fez necessária para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, como é possível que algo tão grave, tão difícil, seja agora visto de uma forma tão banal, como é visto muitas vezes no mundo cristão em geral? Como se a graça cobrisse tudo. É verdade que Paulo, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sim, Paulo tem razão. Ninguém pode ser salvo pelas obras, pela obediência farisaica, pela obediência estrita, pela religiosidade, senão pela graça. É a graça de Deus que nos alcança. Mas aí vem o grande equívoco do mundo cristão. A salvação sempre foi pela graça, desde o princípio. A lei tinha seu papel, e ainda tem, mas não é promover a salvação, senão levar o homem ao conhecimento da sua real condição. Quando a gente vai a Paulo, a carta aos Romanos, se a gente vai fazer a leitura do texto ali, nós vamos encontrar algumas passagens que vão nos ajudar a elucidar um pouquinho essa questão. Por exemplo, Romanos 3,31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, diz ele, antes confirmamos a lei. Quando agimos pela fé, quando vivemos pela fé, quando aceitamos essa graça que Deus nos concede e obedecemos a lei de Deus por amor, então a lei é confirmada, porque a lei tem um papel e não é salvar. Como eu disse, a salvação sempre foi pela graça, mas a lei tem um papel. E Paulo mesmo diz lá em Romanos 4,15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Sem a lei não há conhecimento do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Ele diz de novo em Romanos 5, no verso 13, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então Paulo aqui ele fala, qual é o papel da lei? A lei na verdade tem um papel, é nos mostrar a nossa condição como pecadores, apontar para nós aquilo que desagrada a Deus e aquilo que nós devemos fazer em resposta a essa graça. O apóstolo João, lá na primeira carta dele, lá no Novo Testamento, ele também define essa questão, e nós podemos ler aqui no texto bíblico essa informação que ele nos traz aqui. 1 João capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se a graça nos alcança e nos traz perdão, a lei nos faz entender a nossa condição. E ela tem um papel que Paulo fala, que nós encontramos lá no livro de Gálatas, onde Paulo ele vai dizer ali que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O papel da lei é nos fazer saber a nossa condição e nos levar a Cristo. Mas com certeza a lei não foi de nenhuma forma abolida ou eliminada. Porque é interessante, você para pensar, dentro do contexto da sétima trombeta, você vai olhar ali no livro do Apocalipse,
e aparece ali agora a imagem do santuário da Arca da Aliança. Por que aparece a Arca da Aliança? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Segundo os livros do Antigo Testamento, lá de Êxodo, de Deuteronômio, você vai encontrar ali a descrição de que a lei de Deus estava ali dentro. Por que dentro daquele contexto de juízo no livro do Apocalipse aparece agora a Arca da Aliança? O que Deus está querendo dizer com isso? O próprio apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, o amor tem que ser demonstrado por meio de obras. Se eu creio em Deus, se eu aceito essa graça, eu obedeço por amor. E eu correspondo a Deus obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Mas o mesmo Tiago, ele diz também com relação à lei de Deus. Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Olha o que ele diz agora. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. E ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, o grande equívoco do mundo cristão é esse. Querer viver uma fé sem obediência. Querer viver uma fé entendendo que a graça agora cobre tudo e que Deus aceita tudo e que não temos nenhuma obrigação para com Ele. Quando Ele espera de nós, sim, obediência, principalmente aos seus mandamentos, que são aquilo que Ele deu ao homem, ao ser humano, como regras, como ensinamentos, para que ele possa viver bem com o seu Deus e com o seu próximo. Então, é importante que a gente entenda isso. A obediência anda junto com a fé. A graça anda aliada à lei. Não somos salvos, mais uma vez eu digo, por obedecer à lei, mas obedecemos por amor, em correspondência a essa graça que nos alcança. Deus abençoe você. Continue estudando a palavra de Deus, para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento e na pessoa de Jesus.